estamos começando a nossa unidade 11 do curso Aula de Português. Então, já temos 10 unidades no ar, já temos, até o presente momento, aquilo que eu chamaria do básico para as provas de concurso. As 10 unidades iniciais são as 10 unidades dos assuntos que caem em grande parte em todas as provas de concurso. Essa nossa aula de hoje, que é a primeira aula da unidade 11 e a nossa aula 72 do curso, eu dei o título de Morfossintaxe, Norma Culta. Bom, a morfologia, como eu já falei com vocês, ela tem a ver, por exemplo, com o estudo das classes de palavras. E nós já falamos de algumas classes de palavras, aquelas que caem em prova. Começamos falando do artigo, do substantivo, do adjetivo, do advérbio. Falamos do verbo, falamos do pronome. Falar do período composto, falamos de conjunção. E a sintaxe é a questão da estrutura, ou da oração, ou do período. E o que é a morfossintaxe? É quando você pensa na morfologia, pensa na classe gramatical, em função do que ela representa na estrutura sintática da frase. E eu dei o nome, olha aí, genérico, de norma culta. Nós não vamos nos apegar, como fizemos até então, a um aspecto único. Foi só pontuação, ou foi só termos oração, ou foi só regência. Não. Agora nós vamos pegar coisas que geram problemas para a maioria das pessoas quando vão usar a língua e quando vão escrever. Até a unidade anterior, eu pegava um texto e ia em cada aula da unidade pegando um parágrafo do texto e destacando algumas coisas. Nesta unidade, nós vamos pegar até, algumas vezes, um trecho de texto diferente por aula. Então, veja na tela o primeiro texto que eu escolhi. Apegou-se a uma frase que escutou um alguém verbalizar, enquanto passava por ele, depois de um dia de inutilidades profissionais. Equilibrar-se é saber se desequilibrar com elegância. Achou aquilo de uma sabedoria profunda e profana, de uma dualidade revigorante, porque se considera equilibrado com a boca cheia de palavras engolidas, de mágoas salientes, de lamentos reverberantes, daqueles que bufa do nada, assustando a pessoa que dorme sentada ao lado em alguma sala de espera da vida. E aí, desse parágrafo, eu destaquei isso aqui, ó. Porque se considera equilibrado com a boca cheia de palavras engolidas. E dentro disso que eu destaquei, e eu vou voltar a esse trecho no final da aula, eu quero falar hoje de um grande problema da norma culta, que é o uso do porquê. Nas próprias questões que a gente tem de prova sobre ortografia, nós dedicamos a nossa parte de ortografia prioritariamente à acentuação gráfica, e o uso do porquê, ele é relevante, não é só para você fazer questão de múltipla escolha, mas ele é relevante porque muitos concursos têm redação, e na hora de fazer a redação você precisa saber escrever corretamente. O grande problema do porquê é que uma palavra única, ela se desdobra em 4. Tem o porquê junto, tem o porquê separado, tem o junto com acento e o sem acento, e o separado com acento e sem acento. Quer dizer, fizeram aí um novo acordo ortográfico, poderiam ter diminuído pelo menos para 2 porquês, um junto e um separado, já estava bom, mas a gente tem que olhar isso aí. E o pior, as pessoas generalizam, porque separado é para pergunta e porque junto é para resposta. É mais ou menos isso, mas não é exatamente isso. Então vamos ver. O primeiro porquê, separado e sem acento, ele é, como a gente aprendeu, feito para as interrogativas diretas. Então, quando você tem isso aí, olha, por que houve o rompimento das barragens de rejeito de minério em Mariana, Minas Gerais? Eu tenho a impressão que você que já decorou que o porquê separado é para pergunta, quando você vê uma frase como essa, desse jeito, você vai achar que ela está certa. Mas vamos pensar, se eu disse que isso é morfossintaxe, se isso tem a ver com a forma, então vamos imaginar, e anote aí também, que esse porquê separado, esqueça essa questão de pergunta. Esse porquê separado são 2 palavras. Então, se são 2 palavras, o que é que nós vamos pegar?
a possibilidade de perceber que essas duas palavras podem ser substituídas por outras duas. Então, o porquê separado, ele é substituível pela expressão por qual motivo. Você não escreve por qual tudo junto. Então, se você escreve por qual motivo, separado, você vai escrever o porquê separado também. Tá certo? Olha na tela. Você está vendo aí, ó. Por qual motivo houve o rompimento das barragens de rejeito? Ou ainda, Mateus não explicou por que não compareceu à aula hoje? Aí a pessoa vê esse ponto de interrogação e acha que é separado. Mas além disso, Mateus não explicou por qual motivo não compareceu à aula hoje. Então eu acredito que você usar a expressão por qual motivo é melhor do que você pensar só no ponto de interrogação. Porque a frase que tem um ponto de interrogação, ela se chama interrogativa direta. Mas vejam na tela, tem também uma pergunta que se chama pergunta indireta. Olha esse exemplo aqui. Ainda não se sabe por que houve o rompimento das barragens de rejeito de Minério e Mariana. Ponto final. Aí, a pessoa vê um ponto final e fala assim, isso é uma resposta. Vamos juntar o porquê. Não, senhores. Olha na tela de novo. Ainda não se sabe por qual motivo houve o rompimento das barragens de rejeito. Então, quando a gente fala que ainda não se sabe, é porque a gente está se questionando. Por que que foi? Então, a interrogativa indireta é a intenção que alguém tem de perguntar alguma coisa, mas não tem aí o ponto de interrogação. Mais um exemplo. Quando alguém diz assim, não sabemos por que Mateus não compareceu à aula hoje. Ponto final. Isso não é uma resposta. Simplesmente eu diria o quê? Nós não sabemos por qual motivo Mateus não compareceu à aula hoje. Então, a melhor coisa para você saber a respeito de porquê é que ele é substituível pela expressão por qual motivo. Pode estar numa frase com um ponto de interrogação, mas pode estar numa frase com um ponto final. Ok? Quero também acrescentar uma outra coisa. Quando a gente fala assim, o lugar por que passei estava deserto. Vou te dizer uma coisa, hein? Isso aqui não é uma pergunta direta nem uma pergunta indireta. Isso é uma afirmação. E aqui eu também não posso dizer o lugar por qual motivo passei. Não posso. Então, se eu não posso dizer o lugar por qual motivo passei, mas eu posso colocar assim, ó, o lugar pelo qual passei. Então, eu estou te dizendo duas coisas. Você vai usar o porquê separado quando você separa o por qual ou quando você separa o pelo qual. A melhor maneira de você aprender o porquê sem ter que decorar esse negócio de pergunta e de resposta. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos lá na tela. Temos também um segundo porquê, que é esse porquê junto e sem acento. Nas pessoas que fazem concurso, que tem redação, esse é o mais usado. Olha só. Aquilo que fala em respostas, eu estou trocando, por exemplo, por em afirmações. Quando eu digo assim, o desmatamento daquela área cresce vertiginosamente porque não há fiscalizações efetivas. Eu estou afirmando, não estou perguntando. E mais, vou te dizer de novo a questão morfológica. Se existe um porquê que é separado e sem acento, ele é uma palavra única. O porquê separado eram duas palavras. E a partir do momento que ele é uma palavra única, nós podemos substituir por uma palavra única, que é essa aqui, ó, pois. Então, a partir do momento que eu estou usando pois, que é uma palavra só, eu estou usando um porquê, uma palavra só. Olhe na tela. Eu diria, por exemplo, que o desmatamento daquela área cresce vertiginosamente, pois não há fiscalizações efetivas. Ou ainda, a forma porquê, essa que eu estou mostrando para vocês, ela tem, como eu escrevi ali, o sentido da palavra pois
introduzindo não uma resposta, mas uma causa ou uma justificativa. Então, quando eu digo assim, não veio ontem porque sentiu um mal-estar. Isso não é uma resposta. Eu posso te fazer uma pergunta assim, em que bairro você mora? E você me responder assim, eu moro no centro. Eu moro no centro é uma resposta e não tem porquê. Na verdade, esse porquê, que é sinônimo de pois, né? Porque eu diria, ele não veio ontem, pois sentiu-se um mal-estar, eu estou justificando ou estou apresentando a causa do fato de ele não ter vindo. Por que eu disse que isso cai muito em redação? Ou que isso é muito importante para a redação? Porque as redações de concurso, que são redações dissertativas, argumentativas, elas são dissertações que a pessoa vai fazer, expor um ponto de vista, e para convencer de que aquele ponto de vista faz sentido, você tem que justificar. Tá bom? Na tela, o terceiro porquê. É esse porquê separado e com acento. O porquê separado e com acento, ele também pode estar em frases interrogativas. Só que observem que eu coloquei no final. Então, quando eu tenho, né, essa forma porquê separada, logo depois dela tem que ter um ponto. Seja um ponto de interrogação, seja um ponto final. Olha lá. Durante a reunião com o chefe, eles demonstraram preocupação por quê? Esse porquê está numa pergunta. Você passou a vida decorando que o porquê de pergunta é separado. Além disso, eu poderia dizer na tela, durante a reunião com o chefe, eles demonstraram preocupação por qual motivo? Então, saibam que o porquê separado e com acento, mais uma vez eu estou ressaltando para você, que representa duas palavras, e se representa duas palavras, ele também, como outro porquê, é sinônimo de duas palavras. Por qual? Da expressão por qual motivo, ou por qual razão. Só que, como eu mostrei para vocês, esse porquê, ele tem que ser seguido de sinal de pontuação. Claro, se o sinal de pontuação for de uma pergunta, como você viu no exemplo, esse sinal de pontuação vai ser um ponto de interrogação. Tá bom? Olha na tela. Outro exemplo. Naquele dia, ela não estava se sentindo bem e eu não sei por quê. Ponto. Aí não é uma pergunta direta. Aí tem gente que vê esse ponto final e fala assim, ué, não é junto, não? Não é não, vejam na tela. Naquele dia, ele não estava se sentindo bem e eu não sei por qual motivo. Se eu não sei por qual motivo, eu não sei por quê. E por que tem um acento? Porque quando eu falo sinal de pontuação, vale o ponto de interrogação ou vale o ponto final. Eu acredito que na escola as pessoas ensinem para a gente que é só no final de pergunta. E aí a gente cresce achando que é só isso. Olha, posso te dizer mais. Esse ponto, esse porquê acentuado, pode vir depois dele uma vírgula também. Olha só. Mesmo sem saber por quê, ele foi rejeitado. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Além do mais, ele, mesmo sem saber por qual motivo. Então, se eu estou utilizando o por qual motivo, esse porquê é separado. E aí, ó, o acento se deve ao fato de nós termos ali uma vírgula.
Então, muito cuidado com essa situação de uso do porquê para você não generalizar. Tem interrogação, é separado, tem ponto final, é junto. Não. Finalmente, o quarto porquê, vejam na tela, é o porquê que se escreve junto e com acento. Eu estou mostrando para vocês aqui que essa grafia do porquê junto e com acento se faz quando o porquê é uma palavra que é um substantivo. Nós já falamos várias vezes aqui no curso que toda palavra precedida de artigo, ela é um substantivo. Vejam só. Todos sabem o porquê de sua revolta. Ou seja, todos sabem o motivo de sua revolta. Então, vem aqui. Mais uma vez. Se eu tenho a palavra porquê escrita dessa maneira, não são duas palavras. Aqui é uma palavra. E olhando a estrutura morfológica da frase, se é uma palavra, ela é substituível por uma palavra. Essa palavra pode ser a palavra motivo, no masculino. Pode ser a palavra razão, no feminino. Ou pode ser a palavra causa, no feminino. Mas é uma palavra só. Então, quando a gente fala assim, não há um porquê específico para minha atitude. Não há um porquê específico para minha atitude. Quando você tem isso aí, essa palavra porquê, eu poderia dizer que não há um motivo específico. Não há uma razão específica. Não há uma causa específica. E, tem um artigo aqui antes, um porquê. Como a gente falou, esse porquê junto e com acento pertence à classe gramatical que se chama substantivo. Tá certo? Então aí nós temos os 4 usos da palavra porquê. Vamos voltar ao texto? De uma dualidade revigorante, pois se considera equilibrado com a boca cheia de palavras engolidas. Então esse porquê é junto, pode circular aí, no lugar dele você puxa uma setinha e coloca um pois, e colocar que é uma justificativa. Ok? Muito bem, gente. Coloquei outro trecho de texto. Nas outras unidades eu colocava um só. Mas aí é uma letra de música de Guilherme Arantes que ele diz assim: água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que só evapora, para o céu vai embora virar nuvem de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água de chuva tão tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Para o fundo da terra. Aí não tem, bonita essa letra, viu? Aí não tem porquê. Mas aí tem uma outra coisa importantíssima para a norma culta, que é o onde. Aquela dúvida que as pessoas têm, se a gente usa onde ou se a gente usa aonde. Como isso é uma letra de música, pode ser que o Guilherme Arantes não tenha acertado. Será? Porque ele tem a licença poética. Será que seria água dos igarapés, aonde e ara? O que nós vamos ver agora é essa diferença do onde e do aonde. Então, agora há pouco eu falei que o porquê pode ser um substantivo. A palavra onde, ela pode ser várias coisas. Várias coisas não, ela pode ser 2 coisas. Só que, de um modo geral, se você for a um dicionário, na tela, onde e aonde costumam indicar lugar, e as palavras que indicam lugar são advérbios. Por isso, ao dizer assim, onde você está, eu estou fazendo uma pergunta querendo saber o lugar em que você está. Como essa frase tem um ponto de interrogação, aí do lado você escreva assim, advérbio interrogativo. No entanto, na frase 2 eu tenho assim, aonde você vai? Onde você está? Onde você vai? Não é onde você vai, não. Aí aonde?
Mas, na verdade, quando a pessoa vai, ela está indo para algum lugar. Então, onde e aonde tem que ser palavras que, num contexto, representam lugar. Aí vem a pergunta na tela. Qual é, então, a diferença entre o onde e o aonde? O onde é uma coisa que indica permanência. E aí é importante que vocês se lembrem que a gente tem que usar no lugar do onde o em que. Por exemplo, você fica onde? Quer dizer, fica em que lugar? Você está onde? Você está em que lugar? Você mora onde? Você mora em que lugar? É onde? É em que lugar? Então, na verdade, na hora que você vai fazer uma redação, porque esse assunto é importante, eu sugiro a você que todas as vezes que você tiver vontade de usar onde, é preferível para você não correr risco que você use em que. O em que, digamos, é um coringa. Vocês já viram, vejam na tela mais uma vez, que os verbos ficar é ficar em, estar é estar em, morar é morar em, ser. Aí essa última frase é até um pouco coloquial. Por exemplo, se eu digo assim, a casa onde moro é pequena. Aí, esse onde, meu amigo, não é mais um advérbio. Por que não é um advérbio? Porque se a palavra que está antes dele é o substantivo casa, quando nós falamos de pronome relativo, eu disse que o pronome relativo, pronome, é uma palavra que retoma um nome, o que retoma um substantivo. A casa é pequena, moro na casa. Então, onde pode ser um advérbio? Vai lá na tela. Na letra A, no primeiro exemplo. Fica onde? Antes do onde tem um verbo ficar. Está onde? Antes do onde tem um verbo estar. Mora onde? Antes do onde tem um verbo morar. É onde? Antes do onde tem um verbo ser. Por isso que esse onde aí dos 4 exemplos é advérbio, mas esse não. Mas, de qualquer maneira, o substantivo casa, ele exprime um lugar. E pelo que eu te disse, é mais seguro você dizer assim, ó, a casa em que moro é pequena. Sabe por quê? Porque eu moro em uma casa. Se eu estudo em um colégio, é o colégio em que eu estudo, ou onde estudo. Se eu faço musculação em uma academia, é a academia em que faço musculação, ou onde faço musculação. Mas necessariamente o onde tem que ser utilizado quando esse substantivo que ele retoma indique lugar. Olha a primeira coisa que eu escrevi aí na tela. Os advérbios onde e aonde indicam lugar. Por que eu estou te dizendo isso? Vem aqui. Quando você fala assim, a situação onde se meteu é terrível. Isso nem soa mal. Só que esse onde que está aqui, ó, é mal empregado. Porque a palavra que está antes dele é situação. Situação é um substantivo. Olha o artigo aqui antes, ó. Então, quando onde tem como antecedente um substantivo, ele é um pronome relativo. E o onde pode ser um pronome relativo? Pode. O problema não é esse. O problema é que a palavra situação não é lugar. E se a palavra não é lugar, ela não pode ser retomada pelo onde. E é por isso que eu te falei que o em que é um coringa. Você pode dizer a situação em que se meteu, porque ele se meteu em uma situação. Então, seja o onde, ou seja o em que é mais jogo, porque sempre vai estar correto. Agora na tela. Aonde, segundo as gramáticas, é uma palavra que indica direção e movimento, que você até talvez
já tem ouvido falar isso, mas não entende muito bem. O que é esse negócio de verbo que indica movimento ou direção? Veja lá. Você vai trocar não por em que, mas por para que lugar. Ou então para a que lugar. Exemplo. Vai aonde? Vai para que lugar? Ou vamos aonde? Vamos para que lugar? Ir aonde? Ir para que lugar? Então a preposição para ou a preposição a pede o aonde. Especificamente, o a do aonde é o que corresponde ao a do a que. Tá certo? E esse a é sinônimo de para que. É muito mais fácil você, eu vou para São Paulo, quer dizer que eu vou a São Paulo. Eu vou para casa do que eu vou à casa. Então, quando a gente fala assim, a loja aonde retornei é enorme. Ao dizer a loja aonde retornei é enorme, esse aonde tem como antecedente a palavra loja. A palavra loja, mais uma vez, como nos outros exemplos que eu passei, é um substantivo. Olha o artigo aqui antes. E toda palavra que tem como antecedente um substantivo não é um advérbio, é um pronome relativo. Olha na tela. Vai aonde? Esse é advérbio, que antes tem um verbo ir. Vamos aonde? Esse é um advérbio, porque antes tem um verbo ir. Vamos. E aonde, da terceira, também tem um verbo ir. Então, tudo aí é advérbio, mas aqui não. Aqui o antecedente é um pronome. Ó. A loja é enorme, retornei à loja. E aí, eu poderia dizer, ó, a loja para onde eu retornei. Ou a loja a que retornei. Sabe a ideia de movimento? Está aqui, ó. Retornar, você estava lá e veio para cá. Ir, você sai daqui e dirige para lá. Voltar, você está no lugar e volta. Então, verbo de movimento é isso. Se não for de movimento, não pode ter. Vamos voltar ao texto? Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Então, a Iara é canção em algum lugar. A Iara vive em algum lugar. Então, a água onde a Iara, mãe d'água, é misteriosa canção. Ela é uma misteriosa canção nas águas. Na é em mais a. Então, se tem a preposição em, o pronome que você vai usar é o pronome onde. Então, olha, na aula de hoje falamos do porquê e do onde. São duas das coisas que as pessoas mais erram na hora de escrever. Isso é muito mais importante do que o assunto que a gente falou na unidade 10, que é saber dar nome, se é aposto, se é vocativo, se é complemento nominal, se é adjunto adnominal. Aquilo é importante para quem faz prova e isso cai. Mas essa aula de hoje é importante para qualquer pessoa que use a linguagem. Na próxima aula, nós vamos escolher também mais duas coisas que são desvios que muita gente comete, tá bom? Estou te aguardando, até lá.